Vamos falar hoje sobre um tema que vai cair na sua prova. Nós vamos resolver questões da reforma tributária, questões que estão caindo agora em concursos fiscais. Então, se você quer estudar para uma área fiscal, para um concurso em que seja cobrado direito tributário, reforma tributária, ou se você está querendo se atualizar aí como funciona a reforma tributária, preste atenção nas questões, no tema que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então será uma pequena revisão teórica e uma questão te mostrando na prática como isso cai. Tá? E assim como eu faço com os meus alunos que estão lá no intensivão da reforma tributária, eu vou te mostrar aqui o caminho da forma mais facilitada possível para você aprender e desenvolver reforma tributária. Aqui é o Fábio Dutra, eu sou professor de Direito Tributário, já fui aprovado no concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal e bora para nossa aula aqui, vamos aprender esse conteúdo. Mas antes, olha só, se você já está gostando do tema, já coloca o dedo no like e se inscreva no canal, ative o sininho, porque são vários vídeos que eu estou trazendo sobre esse tema. Você vai aprender pra caramba comigo, não custa nada. Você se inscreve, ativa o sininho, porque você aprende gratuitamente. Então bora lá então, gente. Então olha só, a gente vai trabalhar aqui o IBS hoje. O Imposto sobre Bens e Serviços, e para quem não sabe, claro, é o substituto do ICMS e do ISS. O ISS é de competência do município, dos municípios, né? O ICMS de competência dos estados. E aí o que aconteceu na reforma tributária, galera? Nós temos o IBS, que unifica o ICMS e o ISS. Fábio, mas quem é competente então para instituir o IBS? Competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, beleza? E tá aqui na tela para você, ó, estados, Distrito Federal e municípios. O campo de incidência desse imposto, gente, incide sobre operações com bens materiais, tá? Então, uma venda de uma mercadoria, por exemplo, e materiais como direitos relacionados, né? Licença de softwares, por exemplo, inclusive direitos ou ainda prestação de serviços. Lógico, né? Porque ele está extinguindo e substituindo o ICMS e o ISS. Importação. Na importação, gente, tem uma informação muito importante aqui. A incidência é bem ampla, assim como ocorre atualmente já com o ICMS. O que significa isso, gente? Se a importação for realizada por pessoa física, por pessoa jurídica, não importa, ainda que seja para o seu próprio consumo, ou seja, qualquer que seja a sua finalidade, e ainda que essa pessoa não seja um sujeito passivo habitual do imposto. Traduzindo para você, se você resolver agora importar uma bicicleta, um violão, tá? Ah, eu gosto de tocar violão, é para o meu consumo. Enfim, gosto de pedalar, eu gosto, né, gente? Então, e aí, como é que fica, Fábio? Fica que você vai sim se submeter ao IBS, tá? E, claro, depois a gente vai falar numa próxima oportunidade que não só o IBS, mas também a CBS, porque as regras de incidência tributária da reforma tributária andam aí lado a lado, IBS e CBS. Tá bom? Então vem aqui comigo. Qual que é a base de cálculo desse imposto? De uma forma bem simplificada, de acordo com a Constituição Federal. Ora, a base de cálculo é, né, aquela regra que nós temos aqui, que é um imposto calculado por fora. Ele não integra a sua própria base de cálculo, tá? Ele fica por fora da base de cálculo, certo? As alíquotas serão definidas por cada ente por lei específica. Então é interessante que esse imposto, galera, e é um imposto que é instituído, né, de forma compartilhada, embora a lei que o institui é uma lei complementar da União. Tá? É um cenário bem atípico em relação àquilo que a gente já estudava no direito tributário. Então ele é instituído por uma lei complementar da União, trazendo uniformidade às regras tributárias justamente para trazer simplicidade ao nosso sistema tributário nacional. Tá? E aí as alíquotas serão definidas por parte de cada ente. Então o ente tem sim liberdade para fixar as alíquotas desse imposto, tá? E a alíquota total do IBS será então o somatório da alíquota do Estado, tá? E do município. Aqui ficou Estado mais D, mas na verdade é Estado mais M, né? Estado mais município. Vamos retificar aqui para vocês, ó. Estado mais município. Claro que se for aí o Distrito Federal, aí a alíquota do DF, porque ele não é dividido em município. Perfeito? Maravilha. Vem aqui, vamos resolver uma questão para você visualizar como que eu coloco aqui exatamente o que é cobrado na prova. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês então. Olha aí, tá na tela, né? Tá na tela. E a gente tem a seguinte situação. Assinale a opção correta sobre o IBS, tá? A alíquota do IBS corresponde ao somatório das alíquotas da União, Estados e do município destino da operação. Tá quase certo. Cuidado, gente.
a União não tem competência sobre o IBS, e sim sobre a CBS, tá? A contribuição, que vai substituir PIS e COFINS, beleza? Estado e município da operação. O destino da operação está certo. Então, o que pode cair na prova que pode te confundir? Incluir a União, que está errado. Dizer que a alíquota é de origem da operação, não, é de destino, tá? Então está errada a letra A. B, esse imposto é de competência compartilhada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quase, né, gente? É compartilhado sim, mas a União não entra aqui. Cuidado, tá bom? Então tá errado e errado. O IBS incide sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou ainda com serviços. Exatamente. A incidência é bem ampla, como a gente comentou. A D diz que ele integra a sua própria base de cálculo. A gente viu que não integra, é um cálculo por fora. Não foi isso que a gente já aprendeu? Um cálculo por fora. O mencionado imposto não incide sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou ainda de serviços. Não, a gente viu que na importação é muito mais amplo ainda, né? Porque ainda que a pessoa não seja contribuinte regular, sujeito passivo regular. Então o gabarito nosso está aqui em cima, é letra C. Bora então para o próximo tema, que é sobre o Comitê Gestor do IBS. Comitê Gestor do IBS, galera, vamos prestar atenção aí, que tem uma série de dicas aqui para vocês, porque muita regrinha para memorizar sobre o Comitê Gestor, tá? Isso é fato. E eu trouxe aqui 2 slides para a gente dar uma revisada bem legal. Então vem para a tela aqui. O Comitê Gestor do IBS é uma entidade pública sob regime especial, tá? Entidade pública sob regime especial. E aí, galera, é o seguinte, essa entidade pública sob regime especial, ela tem independência, ela goza de independência, tá? Goza de independência. E essa independência aí, tá? Ela é técnica, orçamentária, vamos colocar aí, ó, técnica, orçamentária, tem ainda a independência, né, financeira, e nós temos também, tá? Nós temos também a independência administrativa, certo? Então, você tem que memorizar, gente. Isso vai ser explorado na forma de uma pegadinha, por isso que eu coloquei um mnemônico. Tem um mnemônico aí na tela, não tem? Vamos colocar aqui para vocês, ó. Tem um mnemônico aí, ó. TOFA, né? Grave aí, técnica, orçamentária, financeira e administrativa, beleza? Ok, competências do Comitê Gestor do IBS. Editar um regulamento único, uniformizar a interpretação e aplicação da legislação desse imposto, arrecadar o IBS, é ele quem arrecada, efetua as compensações, distribui o recurso, a grana arrecadada entre os entes federados, lembrando que a União não entra aqui. Por que a União não entra aqui, galera? Porque, ora, fácil, porque a União não tem competência sobre o IBS, e sim sobre a CBS. E ele também decide o contencioso administrativo, tá? Agora, você deve estar pensando, mas espera aí, se o comitê gestor está representando os entes da federação que têm competência sobre esse imposto, que vão ser beneficiários, tem que ter participação de todos os entes, tem que haver, não tem, Fábio? Claro que tem, né, gente? Claro que tem. Por quê? Porque, lógico, são partes interessadas aí. Então é por isso que a gente tem isso aqui, ó. A participação na instância máxima do comitê gestor é de representantes dos estados e do DF e representantes dos municípios e do DF. Em relação aos estados, veja que a representação é paritária, ó, 27 membros dos estados, 27 membros dos municípios. Dos estados, 1 por ente federativo, envolvendo também o DF. Dos municípios, 14 definidos com voto igual por município, tá? E 13 ponderando aí a população. Municípios mais populosos terão sim uma participação um pouco mais significativa, afinal, eles terão uma participação maior também no produto da arrecadação do imposto, né? Então, lógico que a gente tem aí uma participação maior. Então, 27 e 27, tá? Dos 27 dos municípios, aí 14 vai ser com voto igual, a maior parte é com voto igual, e a menor parte ponderando aí a população. Beleza? É interessante, né, gente, que a gente coloca esse tipo de esqueminha, fica muito fácil de você visualizar. Muito mais fácil do que pegar a Constituição, a Lei Complementar 214 para estudar.
nos próximos dias, eu vou colocar aqui para vocês, nos próximos dias eu vou disponibilizar lá no meu grupo do Instagram, o link tá aqui na descrição, tá? Um bônus grátis para vocês nos próximos dias, tá bom? Um resumão da reforma tributária, gratuito. Você pode entrar lá no grupo que vai ter o resumão em breve lá para você baixar, tá bom? É um grupo do WhatsApp, é tranquilo, você entra, não tem que ficar de olho em e-mail, nada disso, é bem tranquilo, tá? Então, o link tá aqui na descrição para você entrar nesse bônus, tá? E lembrando que tudo que a gente está falando aqui, gente, é uma pequena fração do que você precisa estudar para a reforma tributária. Por isso que eu preparei um material completo, né, um intensivo nesse sentido, que a gente vai falar depois. Mas vamos focar aqui na nossa aula. Vamos aqui, questão 117, falando do comitê gestor. Gente, comitê gestor do IBS. O referido comitê é uma entidade pública sob regime especial, tá? Então ele é uma entidade pública sob regime especial e esse comitê gestor aí, tá? Ele tem aí independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, né? O que a gente aprendeu? TOFA, né? Técnica, orçamentária, financeira e administrativa, tá aí, item 1 correto. A instância máxima tem 27 representantes dos estados e do DF, né? Além de 27 representantes dos municípios e do DF. Tá faltando a palavrinha aqui, né? Representantes dos estados e DF, né? Mas considerado correto. Compete a esse comitê arrecadar o referido imposto, efetuar compensações, distribuir o produto da arrecadação entre os estados, municípios e Distrito Federal. Opa, Fábio, parece que tá tudo certo, não tem nada com cara de errado, e realmente não está. É porque ficou tão fácil da forma como a gente esquematizou que parece até fácil demais, né? Então vamos lá, os 3 itens estão corretos, portanto, gabarito nosso, letra E. Letra E. Beleza, gente? Vamos seguindo, vamos seguindo. Agora a gente vai falar do imposto seletivo. E agora nós precisamos ir lá para a Lei Complementar 214 de 2025. Vamos nos aprofundar aí. A Constituição diz que cabe à União, esse aqui é da União, tá? Esse aqui não é o IBS nem a CBS, é um outro imposto que veio junto, que é o imposto do pecado, que é aquele imposto que incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, tá? E aí, esse imposto seletivo, tá aqui, ó, ele foi instituído pela Lei 214 de 2025, que é a mesma lei complementar que instituiu tanto o IBS quanto a CBS quanto o imposto seletivo, tá? E é exatamente sobre ela que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Então, veja, a instituição do imposto seletivo ocorreu aqui, o campo de incidência desse imposto abrange produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. Por isso que foi a lei complementar que o instituiu. Perfeito? Show de bola! E aí, o que a lei complementar definiu como prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente? É porque a Constituição disse que é a Constituição que faria essa definição. Aí, de uma forma resumida, trazendo para vocês, colocaram lá veículos, né, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebida, cigarro, né? Olha, gente, bebida açucarada, a galera que gosta de um refri, né? Complicou, né? Quem gosta de uma cervejinha está aqui. Quem gosta do refri também está aqui. Não está escapando quase ninguém, né? Quem gosta de automóvel também está aqui. Então vamos lá. Bens minerais, concursos de prognósticos, loterias, né? Fantasy Sports também, aquele que simula, né? Jogo e tudo mais, tá? E aí sobre isso, mais uma questão aí na Cefaz Sergipe, né? Banca Sebrasp, ó. De acordo com a lei complementar, consideram-se prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, para fins de incidência do imposto seletivo, bebidas açucaradas. Olha, bebidas açucaradas aí, gente. Bebidas açucaradas. Doces em geral, armas e munições, carnes, frituras, alimentos ultraprocessados, né? Então, gabarito é letra A, pessoal. Gabarito, letra A. Deu para sacar que fica muito fácil estudando dessa forma. Vamos facilitar ainda mais, porque tem mais uma questão aqui que vai abordar a Lei Complementar 214 sobre não cumulatividade, que basicamente é aquela sistemática em que a indústria fabrica e vende para o distribuidor. Quando ela vende, ocorre o fato gerador do IBS. Aí o distribuidor compra. Quando o distribuidor compra, ele posteriormente vai revender ao varejista, tá? Então, fábrica vendendo para um distribuidor, vendendo para um varejista.
quando o distribuidor vende para o varejista, ele não vai recolher tudo que deveria ser devido naquela operação específica. Por quê? Porque ele pode compensar o crédito do que a fábrica recolheu. O que a fábrica recolheu, ele compensa. Então, se a fábrica recolheu 50, ele abate 50 quando ele for recolher. Então, se ele tivesse que recolher 80, ele recolhe só 30. Essa é a lógica que a gente tem da não cumulatividade. E ela é aplicável tanto ao IBS quanto à CBS. Isso aqui tem similaridade com o ICMS, com o IPI também, né? PIS/COFINS em algumas situações, né? Mas aqui, veja, no IBS e na CBS a gente tem aí a regra disciplinada na lei complementar, né, com detalhes, que diz que a vinculação do crédito, ou seja, para compensar um crédito, para o distribuidor compensar aquele crédito lá da fábrica, fica vinculado ao pagamento lá pela fábrica. Então a fábrica tem que pagar o tributo, tá? Para que o distribuidor possa compensar, possa se aproveitar, porque e se a fábrica der o calote aí e não pagar o fisco, né? Então aqui ficou vinculado, houve uma vinculação direta, uma inteligência do legislador para evitar aí qualquer prejuízo ao fisco. E aí, contribuinte do sujeito regular poderá apropriar créditos quando ocorrer a extinção. Tá? Não preocupe agora com o que é regime regular, não, que isso aí depois a gente fala mais, em outras oportunidades a gente vai falar mais detalhes sobre isso. Agora, é impossível creditar quando há uma aquisição de operação para uso ou consumo pessoal. Então, gente, imagine que uma pessoa seja ali contribuinte do IBS, mas ela tenha adquirido algum bem, algo ali, que é para o seu uso e consumo pessoal, tá? Para a sua vida pessoal ali. Lógico que não vai entrar no critério de apropriação de créditos, tá? Então existe um artigo na lei complementar que trata especificamente do que é uso e consumo pessoal, porque aquilo ali vai vedar o aproveitamento de crédito, tá? Porque a ideia é aproveitar aquilo que está relacionado com a sua atividade e não aquilo da sua vida privada, né? Então, cuidado, crédito de IBS, tá? Débito de IBS. Crédito CBS, débito CBS. O que é isso aqui, gente? Como o IBS anda junto com a CBS, muita gente vai confundir isso em prova. Eu já te digo, você não. Você está comigo aqui, né? Muita gente vai confundir. Por quê? Vai confundir crédito de IBS com CBS porque eles são muito parecidos. E aí você pensa assim, mas tem tanta similaridade, por que não compensar um com o outro? Não pode. Por quê? Porque são entes distintos. O IBS é dinheiro que vai para os estados, DF, municípios. A CBS não, é grana da União. Não pode confundir, tá? Não pode confundir. Então, detalhe básico aqui para você. Operações imunes, isentas ou sujeitas a alíquota zero, diferimento ou suspensão não permitem creditamento, tá? E aí, se houver imunidade de isenção em uma determinada operação, ela acarreta a anulação de crédito de operações anteriores. Então, se o distribuidor tem uma isenção, ele tem que anular o crédito das operações anteriores que, porventura, ele tenha escriturado, certo? E ainda temos aqui a questão dos bens de capital. Bens de capital. A forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes pode ser implementada de que forma, gente? Desoneração. O que são bens de capital? Máquinas, por exemplo, tá? Bens para fabricar outros bens, por exemplo, né? Então, a gente tem aí um benefício que a Constituição trouxe para quê? Para incentivar a modernização da indústria, expansão da indústria nacional. Isso tem uma finalidade, gente, não foi colocado ali à toa. E quais são as formas de desonerar a aquisição de bens de capital pelos contribuintes? Pode ser implementada por crédito integral e imediato do imposto, diferimento do pagamento do imposto, redução em 100% das alíquotas, são várias as formas de implementação. Isso está lá na Constituição Federal. Claro que a lei complementar vai detalhar, e aqui na nossa aula especificamente a gente não vai entrar no mérito dessa questão aqui, tá? Nosso objetivo é responder essa questão aqui, ó. No que diz respeito à não cumulatividade do IBS e da CBS, vamos lá? Letra A. Não se admite o crédito integral e imediato do tributo pago sobre aquisições de bens de capital. A gente viu que uma das formas é o crédito integral imediato. Está errado. É possível a compensação do tributo devido com o montante cobrado nas operações anteriores, inclusive aquelas consideradas de uso e consumo pessoal. Não, uso e consumo pessoal não. Aí é a vida particular, é aquilo que está envolvido na operação, na atividade daquela pessoa.
o IBS e a CBS devem observar as mesmas regras da não cumulatividade e creditamento. Sim, exatamente, é o gabarito aqui em cima, ó. A imunidade e a isenção acarretam os mesmos efeitos que a alíquota zero sobre os créditos nas operações anteriores. Não, para a operação anterior, gente, é a imunidade e a isenção que se destaca. Ó, todas as formas de desoneração aqui, gente, elas não permitem creditamento, tá? Mas quando há imunidade e isenção, aí ela impacta inclusive operações anteriores, a operação da fábrica, tá? Então ela gera uma anulação dos créditos das operações anteriores, então não são os mesmos efeitos. É possível a compensação de crédito IBS com valores devidos de CBS. Não, não pode não, tá? Então tá errado. E aqui a gente tem mais uma questãozinha, gente, sobre operacionalização, e basicamente ele vai dizer que o comitê gestor do IBS e a Receita atuam de forma conjunta. Por quê? Porque a Receita cuida da CBS, o comitê gestor cuida do IBS. Como são tributos com regras muito similares, vamos atuar de forma conjunta para que haja implementação de soluções integradas para os dois tributos. O sujeito passivo do IBS e da CBS, quando ele realiza operações com bens e serviços, inclusive exportações e importações, tem que emitir documento fiscal eletrônico, tá? Obrigatoriedade. E além disso, as informações cadastrais serão integradas, sincronizadas por meio de cooperação, compartilhamento obrigatório e tempestivo em um ambiente nacional de dados, todos os entes, tá? O domicílio tributário eletrônico, o que é o domicílio tributário eletrônico? É o lugar em que o contribuinte é encontrado. Domicílio tributário, pelo fisco, para intimá-lo, para cumprir obrigações perante a Fazenda. Um domicílio eletrônico é aquele realizado por meio digital, né? Evolução tecnológica aqui. E aí a reforma tributária não deixou de acompanhar esse tópico importantíssimo. Ele será unificado e obrigatório para todas as entidades e demais pessoas jurídicas sujeitas à inscrição no CNPJ. O Comitê Gestor do IBS e a Receita poderão instituir programas de incentivo à cidadania fiscal por meio de estímulo à exigência pelos consumidores da emissão de documentos. Então a ideia é criar mecanismo para que os consumidores cheguem na loja, comprem lá um refri, comprem lá vamos pensar aí alguma coisa, né? Um enxoval, sei lá. E aí, na hora de comprar, ele fala, não, eu quero o meu documento fiscal. Alguma forma para incentivar o consumidor a exigi-lo, tá? Então, essa é a ideia aqui. E aí a gente tem a questão 120, que vai dizer o seguinte, olha aí, ó, operacionalização do IBS e da CBS, tá? E aí a gente tem aí, ó, assinale a opção correta de acordo com a lei complementar, tá? Então, lei complementar 214, a gente tem o seguinte, vamos lá. Olha aí, gente, o comitê gestor atuará de forma individualizada para implementar soluções para o IBS e CBS? Não, porque CBS é da União, então não pode ser individual, tem que ser junto com a Receita Federal. Sujeito passivo do IBS e da CBS poderá optar por emitir ou não documento fiscal. Não tem essa opção, ele é obrigatório. Não é possível compartilhamento de informações cadastrais entre as fazendas tributárias, as administrações tributárias. Errado, é possível sim. As pessoas jurídicas poderão optar ou não por aderir ao domicílio tributário eletrônico. Olha aqui, o DTE é obrigatório para a pessoa jurídica. Não pode optar, não. Pessoa jurídica é obrigada. Então, por eliminatória, a letra E, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão instituir programas para incentivar a cidadania, estimulando a exigência de documentos fiscais pelos consumidores, para que o consumidor exija documento fiscal, né? Legal, né, gente? Muito bacana. E vocês percebem aí que aos poucos a banca vai começando a se sentir mais confortável com a reforma tributária. Onde eu quero chegar? Presta atenção. Conforme o tempo vai passando, as bancas examinadoras estão ficando mais confortáveis para cobrarem as novidades. Eles mesmos vão começando a estudar, vão se familiarizando e falam, vamos apertar um pouco mais. Vamos apertar um pouco mais. É natural. A tendência é o nível ir aumentando. O nível ir aumentando. Então você tem que estar cada dia mais preparado. É só por isso que a gente tem um programa intensivão para te deixar no high level aí da reforma tributária. No alto nível, né? Um programa intensivo para você ter acesso a esses slides todos mastigados de todos os tópicos aí que são importantes, que estão envolvidos tanto da lei complementar quanto da Constituição Federal. E aí a gente desenvolveu sim
um intensivão que trabalha nesse sentido, gente. Que tá aqui, ó, para vocês. Tô aqui na frente da minha tela aqui, né? Mas vamos lá, é a abordagem direta ao ponto, da mesma forma como você está vendo eu falar aqui, tá? Com muitos simulados, um simulado por módulo, indicando por assunto cada tópico. As aulas são em vídeo, são 8 módulos, temos muitos simulados inéditos lá, tá? Suporte ao aluno, e o link está na descrição, gente. Lembrando, então, mesmo que você não queira dar esse, eu recomendo, né? Mesmo que você não queira dar esse passo agora de entrar no intensivão, é o momento de entrar, como eu estou te falando, vai aumentar o nível de incidência, existe um resumo grátis que eu vou disponibilizar lá no nosso grupo de WhatsApp. Então aqui no link da descrição tem acesso tanto para o intensivão, quanto para o resumo, quanto para o grupo de WhatsApp. Mas se você quer dar um passo além, se preparar para esse aumento no nível de cobrança das questões, estudar de uma forma simplificada, como eu trouxe aqui para você, bora junto, gente! E estamos juntos até a aprovação. Como eu disse, no mínimo, você tem que se inscrever aqui no canal para você ir aprendendo o máximo possível da reforma tributária. Valeu, meus amigos! Um grande abraço, fiquem com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!